E aí, galera? Seguinte, pessoal, nós vamos dar continuidade agora na estatística para trabalhar com a etapa que se refere às medidas de dispersão. E qual é o significado de medida de dispersão? Bom, vamos imaginar que a gente colete uma quantidade de dados que seja bem diferentona, bem heterogênea. Como assim? Vamos supor que a gente faça uma coleta de idades de uma determinada população aí, e eu tenha pessoas muito jovens, crianças, adultos, idosos, tudo misturado. Se eu procurar encontrar um valor que consiga representar aquele grupo de dados, provavelmente ao fazer a média, a modo a mediana, o que vai acontecer? Eu vou encontrar um valor que não consegue representar aquele grupo de informações efetivamente, já que todo mundo é tão diferente. Mas e quando eu não tenho esse grupo de informações para poder examinar e assim olhar para aquela média e falar, não, isso aí não tem a ver? É aí que entram as medidas de dispersão. Por intermédio do desvio padrão, da variância e do desvio absoluto médio, que são os três casos que nós vamos estudar agora, a gente tem condições de verificar se existe uma dispersão ou uma distância muito grande em relação ao centro, em relação à média. Se eu tenho um desvio muito grande, uma dispersão muito grande, significa que aquele grupo de dados não é o quê? Não é muito homogêneo. E, consequentemente, a média que a gente eventualmente vai utilizar não vai efetivamente representar aquele grupo de informações. Então, isso aqui é um dado extremamente importante para que a gente possa avaliar um conjunto de informações procurando determinar o grau de homogeneidade dentro dessa população. Quanto mais homogênea uma população, mais fácil fica sobre tomar decisões a respeito dela ou compreendê-la melhor. Agora, se essa população é muito heterogênea, é mais complicado tomarmos decisões que possam abranger todo esse grupo. Vamos lembrar que estatística é uma das ferramentas de cálculo mais importantes. E digo mais, em tempos de pandemia, em tempos onde decisões científicas se tornam cada vez mais importantes para que a gente possa tocar a nossa vida, né, e, de certa forma, encontrar soluções para o mundo, a estatística é a ferramenta mais utilizada dentro de todas essas estruturas aí, científicas, para a saúde, para empresas, para governos e assim por diante. Tá? Então, é muito, muito importante que a gente tenha compreensão a respeito disso. Legal? Feito essa breve exposição aí, vamos começar mostrando para vocês aí quais são os casos e como é que eles vão se refletir dentro do nosso histórico. Mas a ideia, pessoal, é a gente trabalhar com exemplo. Uma situação que consiga representar ou explicar aí uma das aplicações aí dessa questão de desvios e assim por diante. Então, vem comigo no exemplo que eu vou propor. Ó. Dois candidatos disputam uma única vaga em uma empresa. Foram realizados vários testes com esses dois candidatos, Eduardo e Vicente. A tabela a seguir mostra os desempenhos dos dois candidatos nesses testes. Então foram aplicadas aí, ó, provas de português, matemática, física, inglês e espanhol. E aqui você tem as notas que o Eduardo e o Vicente tiraram nessas disciplinas. Muito bem, você é o gerente, diretor da empresa e você tem que escolher qual desses candidatos aí deve ocupar a vaga. Vou fazer uma outra analogia. Você é candidato a um concurso, um vestibular, e você tem notas como essas que você está vendo aqui. Você é o Eduardo e o seu concorrente é o Vicente. Qual dos dois será aprovado? Bom, em primeiro lugar, pessoal, só de olhar para as notas assim, você não vai poder dizer, olha, esse é melhor do que aquele. Qual que seria o critério justo? Ou qual que é o critério adotado num caso como esse? Claro, nós vamos calcular a média desses candidatos. A média aritmética das notas do Eduardo e das notas do Vicente. O problema, galera, é que as notas ficaram iguais. Então, vamos imaginar aí que naquele vestibular, aquele concurso, ambos obtiveram notas iguais. Atualmente, nós temos diferentes critérios aí de desempate, né? Normalmente ligado aí a questões que envolvem renda e tal. Mas os critérios matemáticos são bastante objetivos. E o critério matemático é
desvio. Como é que nós vamos ver qual desses candidatos que tiveram a mesma média, qual deles deve ficar com a vaga? Primeiro critério que a gente vai aprender, portanto, chama-se desvio absoluto médio. E o que é isso? O desvio absoluto, uma definição simplinha, determina o quanto cada nota está afastada da média. Na verdade, todos os desvios, ou todos os cálculos que nós faremos aqui hoje, têm a ver com isso, né, com o teu afastamento em relação à média. Mas quando a gente fala em desvio absoluto, a gente está falando de uma diferença que não importa se é para mais ou se é para menos em relação à sua nota perante a média. Vamos supor que a média seja 8, como é no próprio exemplo que eu propus, e a tua nota foi 7. Você teve um ponto de desvio em relação à média. Se a sua nota for 9, você também teve um ponto de desvio em relação à média. É por isso que a gente usa a palavra absoluto. O absoluto tem a ver com módulo, quer dizer, não implica se é para mais ou é para menos. Só interessa aqui o afastamento em relação ao centro. Então, para calcular esse desvio absoluto e em especial médio, a gente vai utilizar essa relaçãozinha aqui, ó. Parece ser uma fórmula muito louca e complicada, mas eu vou traduzir ela para vocês, ó. Quando eu falo x1 menos x com a barrinha em cima, x1 menos x médio significa a diferença entre uma nota qualquer e a média. Ao colocar aqui as barras de módulo, eu estou tirando o sinal. Isso significa desvio absoluto. Então, aqui eu estou fazendo o desvio absoluto de cada uma das notas em relação à média. Quando eu somo todo mundo e divido por n, aí eu obtenho quem? O desvio absoluto médio. Ou seja, em média, o quanto as notas de Eduardo e Vicente podem ter variado em relação ao centro, em relação à média. Legal? Então, aplicar não vai ser difícil. Então, vamos dar uma olhadinha nessa ideia aí. Bora lá, então. Vamos calcular o desvio do Eduardo. Então, eu estou pegando aqui, ó, cada uma das 5 notas, tá vendo? Cada uma das 5 notas, menos quem? Menos a média, em módulo. Calculo tudo, somo e divido por 5. Portanto, o desvio absoluto médio das notas do Eduardo em relação à média é de cerca de 0,8 pontos. E vamos, claro, fazer a mesma coisa em relação ao Vicente. Você vai observar que o desvio absoluto do Vicente ele é maior do que o do Eduardo. E o que significa isso em termos práticos? Que as notas do Vicente são menos normais, menos heterogêneas do que as notas do Eduardo. E qual é a implicação disso? Significa que o Eduardo é mais regular do que o Vicente. Se você pegar as notas do Vicente, você vai ver que o Vicente teve uma nota 5, por exemplo. E o Eduardo, todas as notas dele ficaram, olha lá, de 7 para cima. Então, o Vicente tem nota muito baixa e também tem nota muito alta. Significa que ele é mais irregular. Quando a gente utiliza desvio, dispersão como medida de comparação, interessa a gente avaliar quem é mais regular. Quem tem menor desvio padrão ou quem tem menor desvio absoluto ou variância, quanto mais próximo de zero ele for, significa quão mais homogêneo ou mais regular você é. Então, a nossa escolha aqui, em critério científico, seria escolher quem? O Eduardo, como representante. Por quê? Porque teve menor desvio absoluto médio. Mas, matemática tem os negócios bacanas que implicam no quê? Em segurança. Então, a gente não vai trabalhar só um tipo de desvio, vai trabalhar 3. Desvio padrão, variância e desvio absoluto médio. Assim como a gente tem, né, nas medidas de tendência central, média, moda e mediana. Vamos utilizar os 3 critérios. E se os 3 nos indicarem a mesma coisa, a gente vai ter mais segurança a respeito da decisão que deve ser tomada. Segundo caso, a variância. Mesmo esquema, pessoal. A variância é parecida com o caso anterior. Só que no desvio absoluto médio, a gente faz a média entre os desvios. A variância, a gente vai fazer a média
entre os quadrados dos desvios. Elevar ao quadrado, colocar em módulo, tem consequências semelhantes. Ambas pegam aquilo que é negativo, deixa tudo positivo. Então a gente estabelece uma comparação que envolve apenas o desvio em relação ao centro, sem se preocupar com o mais e com o menos. Mas é lógico que elevando ao quadrado a gente vai obter um resultado diferente. Mas a ideia é a mesma, é consultar a dispersão em relação ao centro. Então, a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Olha a formulona aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho x1 menos x médio, x2 menos x médio e assim por diante. O que são esses? São os desvios médios, porém não absolutos. Quando eu elevo ao quadrado, quadrado dos desvios. Então, faço a soma dos quadrados dos desvios e divido pelo número de elementos. Legal? Bom, vamos aplicar isso aqui então. Se eu pegar lá as notas do Eduardo e do Vicente, eu vou ter 8,5, 9,5, 8. E aqui deixa eu mostrar uma coisinha diferente para você agora. Ele teve duas notas iguais a 7. Então eu tenho dois desvios da nota 7. Por isso que eu faço aqui, ó, 7 menos 8 ao quadrado e multiplico por 2. Posso fazer isso? Posso fazer um por um e posso também fazer esse agrupamento. Tá bom? Fazendo essa continha, a gente vai verificar que a variância do Eduardo foi igual a 0,9, enquanto a variância do Vicente foi de 2,5. Uau! Estou verificando mais uma vez, né, que as notas do Eduardo elas são mais o quê? Elas são mais homogêneas, são mais regulares em relação ao centro, em relação à média. E o Vicente, o contrário. A variância, ela nos dá uma noção mais realista em termos do distanciamento do grupo de notas em geral em relação ao centro. Quer dizer, o Vicente teve nota 5 lá embaixo, assim como teve nota 9,5. Mas se eu pegar esses 2,5 e jogar sobre a média, 8 menos 2,5, 5,5. Eu mostro uma realidade bem parecida em relação aqui à nota mais baixa. Na hora que eu jogar o 2,5 sobre o 8 para cima, vai dar 10,5. Que também não fica tão distante do 9,5. Só que tem um problema. Se eu jogar esse 2,5, eu acabo saindo de quem? Eu acabo saindo do universo possível. As notas no máximo seriam iguais a 10. E o 10,5 fugiria disso. Então, é realista em termos do distanciamento, mas foge um pouco da realidade em termos do conjunto possível de dados, quer dizer, do universo possível de notas, que iria de 0 a 10, tá bom? Mas indica a mesma coisa, quem é mais heterogêneo. Então, mais uma vez, estamos verificando, olha, o Vicente é o candidato que tem notas mais dispersas, portanto, o Eduardo é que deveria ser escolhido. Mas o próximo caso é aquele que dá, de certa forma, uma corrigida aí em cima do contexto da variância. Chama-se desvio padrão. E normalmente o desvio padrão é aquele caso, é o caso de medidas de dispersão mais utilizado de todos, mais cobrado nos vestibulares e assim por diante. Ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. Para chegar no desvio padrão, nós vamos precisar de média, vamos precisar fazer todo o cálculo da variância e depois tirar a raiz quadrada. Então, em termos, é isso aqui, ó, variância aqui dentro, raiz quadrada. Vamos fazer isso então? Calcular o desvio padrão para o Eduardo e para o Vicente. Olha lá. Vamos pegar a variância do Eduardo, que a gente já tinha, era 0,9. Raiz quadrada de 0,9, 0,948. E a do Vicente, 2,5, raiz quadrada 1,581. Veja, a conclusão é a mesma. Eduardo tem uma dispersão menor do que a do Vicente. Eduardo será escolhido. Antigamente, em vestibulares e concursos, a escolha era dada em cima do desvio padrão. Teve empate, quem teve o conjunto de notas com maior regularidade é que levava a vaga. Hoje em dia, outros critérios são utilizados aí. Mas matematicamente, ou seja, em decisões que envolvem critérios científicos, é isso aqui que interessa. Não tem nem discussão. Enfim, o que o desvio padrão fez? Ele corrigiu essa pequena distorção aqui que a variância tinha. Ao jogar 1,581, eu fiz com que a variação das notas ficasse dentro do intervalo de nota mínima a nota máxima, que iria de 0 a 10. Então, por isso a gente costuma utilizar
o desvio padrão, tá? Como, digamos assim, a medida de dispersão oficial dentre esses casos. Uma notícia, não sei que você vai fazer um vestibular ou concurso em que estatística seja uma das disciplinas fundamentais para a estrutura da sua prova, o que normalmente não é lá muito comum, calcular desvio padrão não é muito pedido. Por que não, Jean? Porque exige contas normalmente trabalhosas, raízes quadradas, de números que são muito difíceis de serem calculados manualmente. Então, normalmente, não se cobra variância, desvio padrão nas provas. Normalmente não significa que não sejam cobrados. Tá? Então, eu vou propor alguns exemplos para a gente resolver junto aqui. Um para a gente avaliar de fato, olha, se fosse calcular isso aqui, seria realmente bem xarope. Tá? E outros onde a interpretação acaba sendo o objetivo principal. Normalmente, quando cobrado, é a interpretação que é o foco principal. Vamos lá, então. Considere as seguintes médias descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Essa é uma questão da Federal do Paraná. Nós temos as turmas A, B e C, a quantidade de alunos dessas 3 turmas. Verifique que a média das 3 turmas é exatamente a mesma. E elas têm desvios padrão diferentes. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. Vamos verificar aqui, pessoal. Olha isso. A, B e C. O que nós aprendemos? Quem tem a menor medida de dispersão é mais homogêneo. Quem tem maior medida de dispersão, ou seja, maior desvio padrão, variância ou desvio absoluto médio, é quem é mais heterogêneo e, portanto, menos regular. Olha o desvio padrão da turma B, 3,51, maior do que as outras. O que significa que essa turma aqui é mais heterogênea. Então, o item 1 é o quê? É verdadeiro. Está dizendo que as notas da turma B são mais heterogêneas. 2. As 3 turmas tiveram a mesma média, verdade, mas com variação diferente, verdade também. Desvio padrão diferente nas 3 turmas, né, significa uma variação diferente nas 3, quer dizer, grupos de notas diferentes nessas 3 turmas. 1 e 2 verdadeiros. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Mentira. A turma A é a que tem o menor desvio padrão e, portanto, tem a menor dispersão. Então, itens 1 e 2 são os itens corretos. O que indica para a gente a alternativa D. Legal? Pronto. Está aí uma questãozinha de pura interpretação envolvendo a ideia de desvio padrão. Outro exemplo, pessoal. Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes. Então, você tem aqui, 7 candidatos com nota 6, 2 com nota 7 e 1 com nota 9. Com base na tabela acima, é correto afirmar que a variância das notas finais dos candidatos foi de quanto? Variância, pessoal. O que é a variância? É a média dos quadrados dos desvios. Então, eu tenho 7 notas 6, 2 notas 7 e uma nota 90. Bom, para achar os desvios, eu preciso da média. Em todos os casos aqui, eu preciso da média, certo? Média aritmética. Vamos determiná-la. No caso aqui, é uma média ponderada. Só que ao invés de eu fazer uma baita contona, olha o que eu vou mostrar para vocês com a tabela. Vamos pegar nossa tabelinha aqui, ó. E ao invés de fazer aquela continha 7 vezes 6 mais blá blá, vamos fazer direto usando a tabela. Vamos montar uma coluninha ao lado da nota final. A gente consiga expressar o conjunto de notas 6. 7 candidatos com nota 6 me dá 42 pontos. 2 candidatos com nota 7 me dá 14 pontos. 1 candidato vezes 9, nota 9, 9 pontos. O que é isso aqui? É o produto do número de candidatos pela respectiva nota. E aí vamos somar esses resultados, tanto do número de candidatos, que são 10, quanto de notas, que dá 65. Acabou. A média vai ser o 65 dividido por 10, que dá 6,5. Legal? Bem rápido, prático. Quando tiver tabela, é legal fazer assim. Montar uma coluna onde você possa multiplicar aí o número de elementos, que é a frequência, vezes a nota, que é a classe daquela frequência.
Nós chamamos isso normalmente de XI e FI. XI para classe, FI para frequência. E aí você tem o total disso. Legal? Bom, agora vamos lá para a formulinha da variância. Como tem 7 notas, 6, então 6 menos 6,5, que é a média, é o desvio médio, elevado ao quadrado. Como são 7 notas, 6 vezes 7. A mesma coisa aqui. Eu tenho nota 7, então 7 menos média ao quadrado, vezes 2, por quê? Porque são duas notas iguais a 7. 9 menos 6,5, vou fazer isso aqui ao quadrado vezes 1. Esse 1 é redundante, se você quiser não coloca. Eu só coloquei aqui para indicar, olha, só tem uma nota 9 mesmo. E aqui embaixo, qual o total de notas que eu tenho? São 10? Então, dividido por 10. Menos 0,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, 2,5 ao quadrado. Veja que o quadrado vai eliminar essa historinha de menos. 0,5 ao quadrado dá 0,25 vezes 7, aqui também. E o 2,5 ao quadrado, 6,25. Somando todos os resultados, 8,5. 8,5 dividido por 10. Significa que a variância dessa turma é de 0,85. Significa, né, que ela tem uma dispersão aí de 0,85 pontos em relação a essa média que a gente obteve aí, que era 6,5. Beleza? Variância acaba aqui. Se fosse desvio padrão, ainda tiraríamos a raiz quadrada desse carinha. Legal? Massa, né? Mais um aqui de desvio padrão, pessoal. Em uma equipe de futebol de salão, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,85, 1,80, 1,79, 1,98 e 1,78. Qual é o valor da média e do desvio padrão da altura dessa equipe? Bom, média moleza, pessoal. Somaremos todas as estaturas e dividiremos por 5. Somando todas as estaturas, eu vou ter 9,20 por 5, vai dar 1,84. Quer dizer que a altura média dos jogadores desse time de salão aí é de 1,84 m. Mas o que eu quero é o desvio padrão. Desvio padrão, raiz quadrada da variância. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer nota menos média para cada uma das notas, elevando ao quadrado, somar os resultados, dividir por 5 e tirar a raiz quadrada. Olha que louco. Então tá aqui, ó. Nota menos média e assim por diante, cada uma elevado ao quadrado, tudo isso por 5, raiz quadrada. Menos 0,02 e assim por diante. O que é negativo vai ficar positivo, você já sabe disso. Então teremos esses decimais todos aqui, depois que levarmos ao quadrado. A soma deles vai dar 0,0319. Temos que dividir por 5, afinal de contas, o que a gente está procurando é a média desses dados. Isso vai dar 0,005317 aproximadamente. O desvio padrão é a raiz quadrada disso. Então faz uma pausa. Chegar nisso aqui, né, nesse número aqui dentro, já é trabalhoso. Possível, mas trabalhoso. Agora, calcular a raiz quadrada desse cara aqui já é muito, muito chato. Sem uma calculadora, realmente, né, uma calculadora científica em especial, que tem o recurso da raiz quadrada, muito, muito difícil. Então, isso aqui também não é muito comum de ser cobrado em provas nos vestibulares. De qualquer forma, usando uma calculadoria, chegaríamos a isso aqui, ó. Um desvio padrão de 0,07291 metros. Ou seja, a dispersão em torno da média de 0,07, ou um desvio padrão aí de cerca de 7 centímetros, né, em relação à média de 1,87. Variação para cima, para baixo. Né? Essa é a dispersão. Legal? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos resolver mais alguns exercícios que envolvam casos que nós já vimos. Média, moda, mediana e tal. Para fazer algumas abordagenzinhas e que você possa, com isso, resolver todo o conjunto de exercícios que eventualmente você tem aí sobre o quê? Sobre estatística, como um todo. Seja envolvendo gráficos apenas, envolvendo média, moda, medianos, desvios e assim por diante. Legal? Bora lá então. Uma questãozinha do Enem, pessoal, olha que fácil. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes, na segunda gestação, todas de mesma idade reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos vivos. A gente tem essa tabela aí, ó. 10, 13, 11, 12 e assim por diante.
Eu quero saber a média, a moda e a mediana dessa distribuição do número de porquinhos por matriz. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, média. Olha o que eu vou fazer. Como eu quero trabalhar média, moda e mediana, já compensa eu pegar esses dados aqui, ó, e distribuí-los em ordem crescente. Organizar esses dados em ordem crescente faz com que a gente visualize e já possa agrupar as informações de forma adequada. Quer ver? Eu quero calcular a média. Pô, tem 5 com 10. Então, 5 vezes 10. Tem 3 com 11, mais 3 vezes 11. Tem 3 com 12, mais 3 vezes 12 e uma de 13. Dividindo tudo isso aqui por quanto? Por 12, que é o total de elementos da amostra ali. Vai me dar 50 mais 33 mais 36 mais 13 por 12. 132 por 12, que vai dar uma média 11. Legal? Muito fácil. Média. Não precisaria, para achar a média, colocar em ordem, mas eu confesso para você que organizando assim fica mais prático até de você ter segurança na hora de fazer essa média aqui, usando o critério da média ponderada. Legal. Próximo. Então, ó, aproveitando os dados que a gente já tinha deixado em ordem crescente, olha que moleza. O que é a moda? A moda é o valor que tem maior frequência aqui. O 10 aparece 5 vezes, o 11, 3, o 12, 3 e o 13 uma só. Então, moda, 10, porque tem frequência igual a 5. E a mediana? Mediana é assim, pessoal. Quantos elementos nós temos aqui? Ó? 12. Então, a gente divide por 2, que vai dar 6. E no caso de uma quantidade ímpar de elementos, então tem que ser a média entre o sexto e o subsequente. Entre o sexto e o sétimo elementos. Mediana, média aritmética, entre os dois elementos centrais, sexto e sétimo, ambos valendo 11, então a mediana também vale 11. Bem sossegado, né? Eu digo que é muito comum as pessoas errarem exercícios, principalmente de mediana nas provas, porque não lembram do conceito, de como encontrar. E, cara, de boa, você não pode perder uma questão dessa, né? Muito, muito fácil. Em particular, no Enem, caem 4, 5 questões de estatística. É muita coisa, pessoal. Nos demais vestibulares do Brasil, é comum cair, sim. Acontece que no Enem, assim, é estatístico dizer que caem aí 4, 5 questões por prova. Bastante coisa, quer dizer, muito importante que você tenha aí algo que tem no mínimo 10% de questões aí para você numa prova, que você saiba trabalhar direitinho. Mais um exemplo. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, constituiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências. O 1 apareceu 4 vezes, o 2 apareceu 1, o 4 duas, o 5 apareceu 2 vezes, o 6 apareceu 1. Olha, o 3 não apareceu nenhuma vez. Pois é. 10 lançamentos. Não é uma quantidade grande de lançamentos, tá? Muito bem, vamos ver o que se pede. Eu quero a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências. Pessoal, como eu tenho aqui já os dados de uma tabelinha, inclusive com dados que aparecem mais de uma vez, então a minha recomendação inicial é essa aqui, ó. Montar aquela coluna aqui do lado direito, como a gente já havia feito num exercício anterior, multiplicando cada número pela respectiva frequência. Xi, que é o número obtido, vezes Fi, que é a frequência. Aí a gente vai ter lá 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 2, 8 e assim sucessivamente. Legal? O que isso nos dá? Nos dá os valores todos obtidos a partir de cada número que apareceu em cima do dado. E agora a gente vai somar todos eles. Somando todos os lançamentos dessas 10 formas, dessas 10 vezes deu 30, com uma frequência de 10 lançamentos. Primeira coisa que a gente vai calcular, a média. A média vai ser 30 por 10, ou seja, a média é igual a 3. A média, interessante, né? Que a média de valor surgido na face do dado não é nenhum valor que aparece na face do dado. Não tem problema, porque eu estou trabalhando aqui com valores numéricos e essa média realmente não espelha os lançamentos que aparecem aqui nessa amostra, até porque é uma amostra que tem uma pequena quantidade de dados, não importa isso. Na verdade, a intenção do examinador aqui é justamente criar essa confusão. Mas como assim? A média é 3, se não tenho 3, não apareceu nenhuma vez lá. Relaxa, a média é 3. O que mais? Moda. Quem é o lançamento que aparece mais vezes?
É só procurar a coluna frequência. O 4 é a maior frequência e ela acontece com o lançamento 1. Então, 1 é a moda dessa distribuição, porque tem uma frequência igual a 4, maior do que todas as outras. E se eu colocar esses dados em ordem crescente, aí eu tenho que pensar assim, ó. Eu tenho 4 lançamentos com 1. 1, 2, 3, 4. Um lançamento 2, 2 lançamentos 4, 2, 5 e 1, 6. Coloquei os 10 lançamentos em ordem crescente. Quem é a mediana? Quantidade par de elementos. Divide por 2 vai dar 5. E aí você tem que calcular a média desse cara com o seu sucessor. Então tá aqui, ó. A média entre os dois termos centrais. Média entre os x 5 e o x 6. 2 mais 4, 6. A mediana também vai dar quanto? Também vai dar 3. Quer dizer, essa distribuição de lançamentos dos dados aí ficou bastante heterogênea. Mas não importa. Calcular, porque o exercício não está nem pedindo esse tipo de avaliação, né? O que interessa aqui era só o cálculo dos elementos que foram pedidos. E a gente viu que isso aí foi bem, bem simples. Legal? Bom, terminamos por hoje. Acabamos a parte estatística. Você tem bastante exercício para resolver. Então agora, fala tchau pro Jean. Bye. Até mais, gente. Beijos do Jean.